Olá, irmãos, estamos dando início à nossa aula da Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Estamos estudando os atributos divinos, atributos de Deus. Hoje nós vamos ver 3 atributos de Deus, que são a onipotência, onisciência e onipresença, e vamos fazer este estudo através da leitura de diversos textos da Palavra de Deus e com exemplo de diversos servos de Deus. Que o Senhor então nos abençoe, que o Senhor nos dê então o seu conhecimento, a sua iluminação, para podermos então compreender a tua palavra. Nós já estudamos nas nossas aulas o atributo de Deus da sua infinitude, o atributo da santidade, da retidão de Deus, e hoje nós vamos ver mais 3 atributos exclusivos de Deus, atributos que nós chamamos de atributos incomunicáveis de Deus, que é a sua onipotência, a sua onisciência e a sua onipresença. Primeiramente, nós podemos tomar ciência destes atributos através da experiência de um profeta, através da experiência do profeta Oséias. Oséias pregou ali perante as 10 tribos do norte, aquilo que nós chamamos de o reino do norte de Israel, né? Mais ou menos 800 a 700 anos antes de Cristo. E Oséias, lá no seu capítulo número 2, ele tem uma experiência pessoal com Deus, ele tem uma experiência da sua família diante de Deus, então, e Deus, através do seu casamento, das suas esposas, então, vai mostrar o que ele quer para o povo de Israel. No capítulo 2, então, de Oséias, né, ele está, então, falando das suas esposas, e ele faz essa comparação entre a sua experiência familiar e a experiência da chamada de Deus para a nação de Israel. E ele diz assim no capítulo 2, no verso 19, ele diz assim: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e à terra. A terra será obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, no vale de Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Oséias conta aqui a experiência que teve através dos seus filhos, através dos filhos que ele teve no seu casamento. E através dessa vida do profeta Oséias, Deus ia mostrando então a infidelidade do povo de Israel. Israel que havia ido para o norte, Israel que havia adorado a outros deuses, a deuses da idolatria, a deuses estranhos, e havia abandonado o Senhor seu Deus. Mas Deus chama a Oséias e mostra que o cuidado divino, o cuidado dele diante do povo é uma constante, está sempre diante de Deus. Deus, mesmo que muitas vezes pune o seu povo, ele está sempre chamando o seu povo, pronto para restaurar o seu povo e lhe perdoar. Então ele fala aqui nessa palavra de Oséias, ele está dizendo que os filhos dele voltarão para o Senhor, né? A esposa dele voltará, né, para o Senhor, porque Deus age sempre, e ele vai citar aqui nesse verso 19 alguma das características do próprio Deus, alguma das suas características, dos seus atributos. E ele chama aqui, ele destaca aqui os atributos da justiça. Desposar-te-ei comigo para sempre, ficarei com você o meu povo em justiça, praticando e exercendo o atributo divino da retidão e da justiça.
exercerei o meu juízo, mas ao mesmo tempo eu serei benigno, eu terei benignidade, eu agirei com bem para cada um de vocês. E eu agirei em misericórdia, e eu terei misericórdia de cada um. Desposar-te em fidelidade, e através do exercício de todos estes atributos, atributos de Deus, a sua justiça, a sua benignidade, a sua misericórdia, a sua fidelidade, nós podemos ter uma experiência com Deus, nós podemos verdadeiramente conhecer a Deus e praticar este conhecimento na nossa vida e na nossa chamada. Somente Deus diante do mundo possui todos estes atributos morais, possui estas características, ao chamar o seu povo, ao mostrar ao mundo o que ele espera que cada um faça, ao mostrar ao mundo as características do seu povo. Então nós vamos ver hoje então estes 3 atributos de Deus: a onipotência, onisciência e onipresença. E cada um destes atributos nos revelam o verdadeiro Deus. Onipotência, porque o poder de Deus, ele significa que o poder de Deus é sempre presente, ele não tem limites. Deus é todo-poderoso, Deus é o Senhor de todas as coisas e o Senhor do universo. Todas as coisas, então, acontecem, são realizadas sob o mais absoluto controle de Deus, de acordo com a providência de Deus. E Deus exerce este poder que nós chamamos de onipotência sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo, lá na sua experiência com Deus, quando ele escreve lá a sua carta aos Romanos, em Romanos, no capítulo 1, ele diz assim: a sua divindade, o seu eterno poder, claramente se vêem desde a criação do mundo, sendo manifestos por suas obras. Então o apóstolo está dizendo que nós não podemos fugir do poder de Deus, nós não podemos fugir de Deus. Todas as coisas no mundo caminham sob o mais absoluto controle do poder de Deus, de acordo com o exercício desta onipotência de Deus. É através dela que Deus exerce o seu julgamento, através dela que Deus manifesta a sua vontade. Juntamente com a onipotência de Deus, nós temos então um outro atributo que é a sua onisciência. Deus conhece e tem ciência de todas as coisas. Nós já vimos isso quando estudamos também o Salmo número 139. Ali diz que Deus conhece a cada um dos seus filhos, conhece o mais íntimo do coração de cada um. Todas as coisas foram feitas de acordo com a inteligência, de acordo com a sabedoria de Deus, e as provisões foram feitas para a sua perpetuidade, a perpetuidade de todas as coisas. Todos os fatos que acontecem no mundo, estes fatos estão de todos diante de Deus. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Para Deus não há tempo. Deus tem uma ciência e um conhecimento de todas as coisas e dirige todas as coisas. Tudo isso nós chamamos como sendo a onisciência de Deus. E esse conhecimento, essa onisciência de Deus se manifesta também através da sua providência, a providência divina na criação do mundo, a providência sobre todas as coisas. Todas as coisas caminham de acordo com o realizar de Deus. A providência manifesta então a sua presença, o sentido da sua atividade, a providência pelo qual ele mantém todas as coisas, mantém a existência dos seres que ele criou e ele assim governa o mundo, governa todas as coisas para realizar o fim da sua vontade. O apóstolo Paulo, quando pregava ali em Atenas, então Paulo ali diante do Areópago, ele dizia que ele falava sobre o Deus desconhecido, um Deus diferente. Ele dizia que nesse Deus, nele, nós vivemos,
nós nos movemos e existimos. Esta frase dele, nele nós vivemos, nos movemos e existimos, mostra todo o poder de Deus, mostra a onisciência de Deus sobre todas as coisas, mostra a onipotência de Deus sobre todo o mundo, sobre todos os seres. Somente aqueles que são chamados por Deus têm este conhecimento de Deus, conseguem entendê-lo, conseguem conhecê-lo e poder praticar, poder ter ciência, né? Adorar a Deus através de todos estes atributos divinos. E também nós temos um outro atributo que é o atributo da onipresença de Deus. A presença de Deus em todos os lugares, em todas as coisas, de tal forma que ninguém pode se ausentar de Deus ou fugir da divindade, fugir de Deus. Deus conhece o coração de cada um, o íntimo de cada um. Ele está dirigindo o mundo, dirigindo todas as coisas. E a experiência que Paulo diz então lá em Colossenses no capítulo 1, ele diz que Deus é antes de todas as coisas. Deus é o Criador, o ser absoluto, né? O ser que chamou todas as coisas à existência e que escolheu os seus eleitos antes da criação do mundo, antes da própria fundação do mundo. Essa onipresença de Deus está em todas as criaturas, desde o nascimento até o final da vida. Ela continua através das gerações. Ele dirige os caminhos da igreja, ele dirige a sua igreja. Ele sabe o que vai acontecer com o seu reino, com o seu povo, com a sua igreja. Ele prepara tudo para a consumação final, a consumação dos séculos, quando ele vai reunir todas as coisas diante dele, diante de si e diante do seu pé, dos seus pés. Então é isso que nós dizemos quando Deus tem estes atributos atributos este que não foi dado às criaturas humanas, mas nós podemos deduzir todos estes atributos pela revelação bíblica. Onipotência de Deus, o ser poderoso de Deus, onisciência de Deus, a inteligência, a sabedoria divina no fazer todas as coisas, na sua providência, e a onipresença de Deus diante do mundo, diante de todas as pessoas. Há um texto lá de Hebreus, né? O texto de Hebreus no seu capítulo 1 também faz menção a estes atributos de Deus. Então, falando ali a respeito da revelação de Jesus Cristo, Jesus como o Filho de Deus que vem julgar todas as coisas e que vem julgar o mundo e que todo o mundo está diante dele, diz então o autor de Hebreus: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Nós temos então aqui, nestes 4 versículos da abertura da carta aos Hebreus, então, a revelação de Deus. E nesta revelação de Deus ao mundo e revelação de Deus através de Jesus Cristo, nós temos então por trás deste texto aqui, né? Nós temos todos os atributos divinos aqui que nós podemos ver e que nós podemos reconhecer. Deus falado de muitas maneiras, e ele falou pelo Filho, o Filho que é herdeiro e o Filho que sustenta, herdeiro de todas as coisas do universo. Ele reflete a glória de Deus, ele é o próprio resplendor de Deus, a expressão exata do ser de Deus, sustentando as coisas pela sua palavra. Esse sustentando pela sua palavra denota aqui a onipotência de Deus,
Deus agindo e dirigindo todas as coisas, desde a eternidade, desde a criação do mundo. Todas as coisas estão, então, diante de Deus, foram purificadas, diz o texto, né, pela palavra do seu poder. Ele fez a purificação. Esta purificação dos pecados nos lembra também a santidade de Deus. Deus, o ser puro, o ser absolutamente santo, o ser poderoso, o ser que fala, que chama, que desde outrora chamou lá os profetas. A revelação foi dada primeiro pelos pais ali do livro de Gênesis, né? Primeiro foi chamado Abraão, a Isaac e Jacó. Depois desta revelação feita a eles, a revelação foi feita a Israel, e depois de Israel foi chamado, então, quando Israel se desviava do seu caminho, foi chamado os profetas, e os profetas ministravam a palavra de Deus. Tudo isso era o plano eterno de Deus, que através da sua onisciência nós podemos ver. Ele sabia que muitas vezes a sua palavra, naquele momento, não seria seguida. E dos pais ali, fundadores da nação de Israel, ele chama os profetas para testemunhar e ministrar a sua palavra. Mas quando o povo de Israel recusa então a sua palavra, ele envia então ao mundo o seu Filho. Ele envia a Jesus Cristo, Jesus que é o próprio Deus, que é o resplendor de Deus, que vem em humildade para cumprir a sua missão, mas que no final dos tempos receberá todo o poder e será o Rei do universo. Tudo isso expressando então que todas as coisas caminham de acordo com aquilo que Deus havia planejado para o seu povo. Aqui nós vemos através dos nossos primeiros pais, através de Abraão, né? Aqui nós vemos através dos profetas, através de Jesus e depois através dos apóstolos e de todo o chamado da igreja, o plano de Deus, a constante presença, a onipresença de Deus diante do seu povo. Deus chamou Israel, Deus deu a missão aos apóstolos que escreveram as suas cartas, as cartas que nós temos no Novo Testamento e que fazem a revelação e que foi passado posteriormente à igreja de Deus, a verdadeira igreja que está no mundo. Todos aqueles que creem no seu nome, todos aqueles que são regenerados, santificados por Deus, ministram o seu nome, ministram o seu reino e dão testemunho de Jesus perante o mundo todo. É a igreja que através da história leva a sua palavra ao mundo. E no mundo em crise como nós vivemos atualmente, é a palavra de Deus que leva refrigério, que é o sal da terra e que dá o testemunho de Deus diante de todas as injustiças que acontecem no mundo, diante de todas as crises do mundo. O crente faz parte então deste povo de Deus. O crente faz parte do corpo místico de Cristo, do corpo de Cristo. E o crente leva então a palavra de Deus ao mundo através da sua vida, através do seu testemunho. E somente o conhecimento de Deus, o estudo da sua palavra, é que nos permite então ter as nossas experiências com Deus, nos aproximarmos de Deus, conhecê-lo através da leitura, através do estudo, conhecê-lo através da oração. Nós conhecemos a Deus quando nós participamos do nosso culto, quando nós ouvimos o sermão, a pregação, os estudos que os nossos pastores nos dão, quando nós nos preparamos diante da escola dominical, estudando a palavra. Tudo isso é um treinamento para que o crente saia ao mundo, leve a palavra do Evangelho e a palavra do reino de Deus. E somente o conhecimento do crente, o conhecimento dele, a experiência dele com Deus, que é dada na sua palavra, é que pode torná-lo capacitado para enfrentar os problemas do mundo. Vemos assim, então, diante destes servos de Deus, vemos da experiência do apóstolo Paulo, vemos através destes versículos que estudamos a manifestação das características de Deus,
a manifestação dos atributos divinos, sabendo que Deus guia todas as coisas, Deus fala todas as coisas. O apóstolo Paulo, ainda na sua carta aos Efésios, na abertura da carta aos Efésios, diz o apóstolo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, e nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Em amor nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui o apóstolo está dizendo, então, está mostrando o plano eterno de Deus, o plano eterno de Deus para todo o seu povo e para toda a sua criatura. Todas as coisas foram criadas através de Jesus Cristo, né? Nós, através de Cristo, nós recebemos toda a sorte de bênção espiritual. Recebemos estas bênçãos nas regiões celestes, antes da fundação do mundo, e fomos chamados para sermos separados do mundo, puros perante o mundo, que ele usa aqui a palavra santos, e fomos adotados para ele em Jesus, tudo para o bem, para o beneplácito de sua vontade. É todo o poder de Deus que vai então sendo manifestado ao mundo, que vai então sendo realizado. Nós trabalhamos junto com Deus para a expansão do seu reino, para a pregação do Evangelho. Somos cuidados diariamente por Deus e temos esta missão. E somente o conhecimento dele, o conhecimento dado na palavra, é que vai nos dar consciência, então, de toda a nossa missão, de tudo aquilo que é necessário para estarmos ministrando perante o mundo. Que possamos, então, conhecer estes atributos divinos, atributos da onisciência, onipresença e onipotência. Saber que eles estão ali exemplificados diante da Bíblia toda, no Velho e Novo Testamento, e que os diversos servos de Deus agiram com o consentimento de Deus, agiram conhecendo estes atributos, atributos que nós devemos conhecer pelo estudo, pela sua palavra, para então cumprirmos a nossa missão perante o mundo. Que Deus nos abençoe e guie a sua igreja no cumprimento desta palavra e no cumprimento deste objetivo, desta missão. Amém.